Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Business Plan, aqui onde a gente fala de plano de negócios de empresário de sucesso aqui do Ceará. E hoje, com quem a gente vai falar, meu parceiro Cadu Baracho? Cara, a gente tá com um grande amigo, brigadão, mais uma vez. Valeu, Newton Júnior. Prazer, grande Newton. Newton Guimarães, executivo do Grupo Aço Cearense, CEO da Vox Líderes, tem um projeto, do presidente do projeto Escola de Campeões. ACE, né? Cara, tanta coisa que... CEO da ACE Metais. ACE Metais. E um grande amigo, assim, e mentor, inclusive. Sempre a gente bate um papo. Cara, brigadão por ter vindo. E hoje o papo vai ser com esse fera demais, velho. Muito, muito feliz de estar aqui hoje. Principalmente, sendo bem sincero, pelo Cadu. Sabe que tempo escasso, complicado, é um cara que né? eu já conheço há muitos anos, né, Cadu? A gente já tem uma história. E eu acho que ele hoje, para mim, é um dos caras que me chama muita atenção de como é o empreendedor, né? Porque o empreendedor é aquele cara que teima, que é resiliente, que é o cara que tem consistência, e é essa consistência que ele está criando na história dele que vem dando resultado. E a gente está falando para empreendedor. Empreendedor, nossa, todo ele é meio louco, né? Eu também me considero meio louco. Meio, né? Às vezes louco passa até da metade, demais, né? 90%. E eu também, graças a Deus, hoje me conecto com empresários de alto nível e você vê essa loucura neles, né? E alguns até extrema. Então, a gente aprende um pouco e entende que todo empreendedor, eu digo isso, né? Ele nasce com um germezinho dentro dele. Não é um cara muito normal, é um cara que... Porque se for normal, não vai pra frente, não tem resultados absurdos, né? Você pode ter resultado no curto prazo, porque assim, existe uma diferença muito grande entre o empreendedor e quem empreende, tá? Concordo. Às vezes, querer empreender, no Brasil tem demais. Nós somos um dos países com maior iniciativa de empreendedorismo. Porém, muita gente quebra, muita gente... porque não tem a veia empreendedora. E aí existe um ponto até que eu falo bastante, né? Liderança se aprende. Agora, empreendedorismo tem um pouco de DNA. Tem que vir. Porque aquele cara que diante de todas as dificuldades, ele vai continuar, ele vai levantar a cabeça, ele vai cair, vai levantar de novo. E você também pode ser empreendedor sem ser empresário, né? As pessoas dentro de grandes empresas podem estar empreendendo em alguns setores e não necessariamente você precisa ter um negócio para ser empreendedor, né, Nilton? Muito legal esse seu ponto, porque o executivo também pode ser um grande empreendedor. E as empresas que mais crescem são formadas de executivos e empreendedores. Vou dar um exemplo. Se você é chamado para assumir um determinado cargo dentro de uma empresa e você fizer aquilo que está lhe pedindo, é uma coisa. Outra coisa é você entender que você pode fazer muito mais do que aquilo, é você sugerir, é você provocar e fazer com que aquela tua unidade, aquela participação que você tem seja cada vez mais relevante e traga mais resultado para a empresa como um todo. Então, muito legal isso. O empreendedor, ele às vezes não está como atitude, empresário. Né? É muito mais esse DNA de ter essa atitude de assumir riscos, de não se... dificuldade, né? A dificuldade não abate. Ele pode até abater momentaneamente, mas ele é capaz de crescer, levantar a cabeça novamente. Uma vez eu estava com o Jorge Paulo Lemann, que é um cara que eu admiro bastante. Hoje em dia, com essa confusão aí da Americanas, tem algumas pessoas e tal. Mas isso aí é um universo mínimo, né? Diante de toda a história que já foi construída. A gente estava com o sócio dele no semana passada. Foi. Comprou, através da Eleva, comprou uma participação, comprou o negócio dele todo, inclusive. Agenda Edu, né? Agenda Edu. De educação. Legal. Anderson. Então, o Jorge Paulo Lemann, ele estava falando exatamente isso, né? Às vezes que as pessoas veem muito do sucesso. Agora, como eu falei, está tendo esse problema pontual em uma das empresas, mas ele já quebrou outras vezes, né? E nessas vezes que ele quebrou, foi quando ele mais aprendeu. Então, a gente não quer dizer que um fracasso vá nos definir. Pelo contrário, eu tive vários fracassos na vida
E talvez ainda tenha outros, porque, como eu falei, o empreendedor é aquele que assume riscos. E quem não assume risco nunca vai fracassar. Mas também nunca vai fazer nada. Então, eu vou assumir outros riscos, eu sou meio maluco, como falei. Não poderia estar com alguns projetos mais acomodado, mas não. Você vê uma oportunidade, você quer explorar aquela oportunidade, algumas vezes vai dar certo, outras vezes não vai. Mas o importante é que dê mais certo do que errado. E um ponto que você falou, que assim, o core business desse podcast aqui é falar de empreendedorismo raiz. Que muita gente romantiza empreendedorismo, né? Lindo, só sucesso. E a gente quer trazer aqui os empresários para escutar também as dificuldades, né, Caduzão? Entender como que eles chegaram aonde chegaram, né? E assim, e o grande detalhe, não é dificuldade, é porque hoje a gente... nem querendo ser polêmico, mas tem muito empreendedor de palco, tem muito empreendedor que só tem um CNPJ, mas não lida no dia a dia, não tem. E quando ele vai falar para outras pessoas, parece que é um mapa. Primeiro, que eu não acredito que existe esse mapa certinho, essa linha reta para começar, mas o cara fala, faz isso e pronto. Cara, coisa linda. Parece um negócio tão... Não, se eu fizer isso, vai dar certo, eu vou ficar rico. Poxa, velho, tem tanta dificuldade nesse processo aí. E é justamente falar com quem tá no campo de batalha. Não é mais um cara que tá no palco, que vai dar aquela fórmula milagrosa, porque não tem, no meu ponto de vista, eu ainda não descobri, se tiverem achado, me falem. Cara, eu sou obrigado a dar uma mensagem, né? Assim, o empreendedorismo, ele é uma selva. A gente pode até não querer enxergá-la, mas é uma selva. A maior parte dos empreendedores não vai dar certo. Então, o cara tem que ouvir essa mensagem, porque ele não pode dar mole. Ele tem que entender que, se ele está lá na selva, ele tem que se cercar de todos os cuidados para não ser engolido por uma fera braba qualquer. E isso é muito importante, porque às vezes você vê alguns exemplos de pessoas que obtiveram sucesso e não entende, como vocês mesmos disseram, todas as dificuldades que ele já passou. E eu já participei de vários masterminds no Brasil com vários empresários. Se eu pegar hoje aqueles que de fato prosperaram com consistência, né? Talvez seja metade. E é porque eu estou falando de grupos de alto nível. Grandes. Altamente seletos, grupos, né? de pessoas de alto nível. Porque quando você junta um mastermind, você junta para que essas pessoas possam crescer umas com as outras. E tem que nivelar por cima, né? Isso. Então, assim, é uma selva. A gente precisa entender que eu não estou seguro. Eu tenho que me assegurar. E isso muda muito a cabeça de quem dá certo e de quem não dá certo, né? Assim, eu vivo do lado de um cara, assim, que para mim é um grande mentor, que é o meu sogro, que ele é um cara, se tem gente maluca, bote o maluco ao cubo, é ele. Então, assim, depois eu vou chegar lá, né? Porque é maluco, vou chegar lá, vou chegar lá, genial. Mas é aquele cara que realmente, o cara que aposta pesado, né? Bacana. Então, assim, mas ele tem por trás um conhecimento tão grande daquilo no qual ele está se metendo, que ele pode fazer determinadas loucuras. Não é entendeu? sorte, né? Não é sorte. Acordei e vou fazer isso do nada. Ele né? pode errar 1, 2, 3 vezes e aí dá uma porrada que acerta e que ganha 5 vezes aquilo que perdeu. Bacana. Então, assim, mas ele tem uma característica muito grande, que é foco. Bacana. Ele só se envolve com aquilo que ele conhece nos detalhes. Então, Probabilidade de erro vai lá para baixo, né? E Nilton, para a gente entender, a gente sempre gosta de conhecer um pouco das histórias pessoais dos empresários, dos empreendedores que passam por aqui, né? A gente estava conversando, acho que foi nos bastidores ou foi aqui no começo do nosso papo, que você falou assim, o empreendedor ele tem um vermezinho, acho que é um pouco de DNA, que ele vai procurar uma forma de empreender. Como é que foi o teu começo e para você chegar onde chegou, onde está envolvido com várias empresas, vários negócios? Como é que foi esse teu início no empreendedorismo? Na verdade, como falei, a gente já nasce com esse
germe, né? Eu, quando era bem mais novo, né? Eu sou de uma família que o meu avô era empresário, mas o meu pai decidiu ser executivo. Então, meu pai era executivo da Petrobras, que fez carreira desde o primeiro escalão até o último escalão, né? Ele foi diretor da Petrobras e era o único diretor nessa época que era de carreira. E com isso eu viajei para muitos lugares, morei em muitos lugares. Mas então a gente era uma família de classe média alta, vamos dizer. Mas eu sempre quis empreender. Então, desde essa época, eu já lavava o carro dos tios ou de outras pessoas para poder ganhar meu dinheiro. Ia para a praia vender refrigerante e cerveja. Nessa época, um garoto podia vender cerveja na praia, né? Sim. Hoje era preso, meu pai era preso. O que é um diferencial, que talvez se tivesse uma condição para ficar mais tranquilo, você foi atrás de buscar o teu, né? Porque eu tinha a vontade de ter o meu dinheirinho, a minha autonomia, poder gastar com o que eu quisesse aquele dinheiro. Então, a ideia inicial era essa. Quando eu era mais jovem, né? Queria autonomia, não queria estar, entre aspas, subordinado a estar pedindo dinheiro. Isso, exato. Até que porque meu pai era um cara meio... Não era muito não era, dinheiro, não era meio duro, né? Mas, enfim, aí quando eu, já jovem, né? Nós morávamos... Eu sou do Rio, mas morei a minha infância e pré-adolescência em Salvador. E depois... Na época que eu ia fazer vestibular, voltei para o Rio. Minha família foi morar no Rio de Janeiro e lá os meus pais se separaram. E quando eles se separaram, toda aquela estrutura que eu tinha por trás, ela meio que ruiu, né? Meu pai foi morar... Isso eu morava em Niterói, meu pai foi morar no Rio, minha mãe voltou para Salvador, foi morar um período com os meus avós, 4, 5 meses, e com 17 anos eu comecei a morar sozinho. E aí, todo aquele suporte meio que... Aquela infraestrutura, que aquela sumiu, blindagem... Exato. E aí eu tinha que me virar. E nessa de me virar, eu comecei a representar uma confecção, daí eu comecei a fazer minhas próprias camisas para vender. A gente vendia um monte de coisa dentro da faculdade para arquitetura, para engenharia. Todo mundo quer começar tendo uma marca de roupa, né? Engraçado. Até grama para maquete a gente vendia, né? Então a gente vendia de tudo lá dentro da faculdade. Então tudo isso foi construindo em mim esse desejo de empreender. Mas aí tinha uma coisa muito interessante que eu só aprendi depois, né? Eu me achava muito capaz. Eu achava que eu tinha muita capacidade, assim, eu achava que... Você diria que era um excesso de confiança? Assim, depois, agora, já nos últimos 7 anos que eu trabalho mais forte com desenvolvimento humano, que a gente aprende sobre as crenças, né? Eu dizia que eu tinha uma crença de capacidade muito alta e uma crença de merecimento baixa. Entendi. Vou chegar nisso aí depois. O que era o problema da minha crença de capacidade? Eu sempre fui muito de querer liderar. Na minha rua era o grupo de break, era várias iniciativas, fazia as Olimpíadas e tal. Eu sempre tomava a frente desses movimentos. Só que o fato de eu entender, de eu achar que eu tinha muita capacidade, se a gente ia jogar futebol, por exemplo, aí a gente ia fazer a escolha dos times, eu sempre escolhia os mais fracos. Sei. Porque eu achava que eu podia carregar esses caras nas costas. Tá entendendo? Sim. Depois, quando eu comecei os meus primeiros negócios para valer, eu também segui o mesmo caminho de contratar pessoas não pela qualidade dessas pessoas, mas por achar que eu estava ajudando essas pessoas e que eu poderia formar essas pessoas e que eu poderia transformar essas pessoas em um grande time. Mas sem ver que talvez pudesse estar se prejudicando e é o que provavelmente... Esse peso se torna enorme com o passar do tempo. Enorme. E hoje tu vê isso como um erro que se cometia. Eu vejo como um grande erro. Então, assim, na minha sequência, é interessante, eu fiz engenharia no UFRJ, né? Então, minha família tinha negócios aqui. Meu avô é fundador do
da empresa Vitória, que é a empresa de ônibus, né, que liga Calcaia, Fortaleza, e a empresa já fui da muito minha família. Dele, viu? E a minha família tinha outros negócios também, então eu tinha aquela ilusão de que eu iria, na minha maturidade, trabalhar com a família, desenvolver alguma coisa ligada à família e tal. Então, eu fiz faculdade no Rio, vendia camisa, vendia tudo lá, que era como a gente, como eu conseguia me manter. Eu tinha uma mesada do meu pai, mas teve um caso com meu irmão aí, que um dia desses ele vem aqui, e aí ele conta melhor, e enfim, a gente teve que se virar trabalhando. E quando eu me formei, então, eu vim para Fortaleza para montar uma fábrica. Era uma fábrica de guaraná natural, sabe esses... Mas isso, negócio seu, da família? Ia ser uma parceria entre a minha família, a ideia era uma parceria entre a minha família, uma empresa do Rio, que era a Saúde e Energia, Bacana. que era a empresa que fazia lá o Guara Plus, e a família da namorada do meu irmão, que trabalhava na área de distribuição. Bacana. Enfim, vim para cá com esse projeto, só que o projeto não vingou. Não chegou nem a sair do papel, na verdade. Entendi. Ficou no planejamento mesmo? Ficou no planejamento, se chegou à conclusão de que não valia a pena, porque as empresas tinham objetivos diferentes. E aí eu parei para pensar, né, o que eu vou fazer. E aí eu lembrei que quando eu fazia faculdade, eu dançava. Mas dançava o quê? Como assim? E eu namorei uma peruana durante 5 anos. Durante o período que eu estava fazendo faculdade, eu namorei uma peruana. E eu, por namorar essa peruana, eu tive acesso a todo o grupo de latinos que vão estudar no Rio de Janeiro. Sim. E a partir daí, ia para todas as festas, etc. e tal, eu fui me destacando lá, dançando salsa, merengue, aquelas coisas e tudo. E na uma hora tava dessa... bombando, né? Na época tava bombando. E aí a salsa estourou no Rio de Janeiro. E quando ela estourou no Rio de Janeiro, eu fazia faculdade, aí o pessoal começou a perguntar, poxa, quem é que pode dar aula? Quem é que pode dar aula? E aí os dois ícones da dança de salão no Rio, que era o Carlinhos de Jesus e o Jaime Arocha, começaram a procurar quem é que poderia... E nessa história... Eles não davam aula em relação à salsa? Eles não tinham? Não, eles tinham outros estilos, tipo, mais bolero, salsa, samba e tal. Entendi. Enfim, aí eu entrei nos holofotes e comecei a trocar muito conhecimento com essas equipes. Bacana. E aprendi todos os outros estilos e dava aula da salsa como um complemento, né, durante o período que eu fazia a faculdade. Nessa época já tinha para você dançar em evento à noite? Não, ainda não. Tô dizendo, eu dei aula de forró, a gente estava comentando, e só que você na academia, você dava aula, só que onde ganhava dinheiro, isso eu não fiz, mas um primo meu fez durante muito tempo. Ele ia dançar, tinha uns clubes com pessoas com mais idade, até a gente falando em senhorinhas, ele ia dançar, ela alugava ela à noite. Não, ele tem as clientes, se eu não me engano, as clientes fixas dele, que ele ia toda noite. Na verdade, quem lançou isso foi um cara que foi professor da minha academia, que depois ele já atuava no mercado de dança de salão. Aí... Isso lá no Rio de Janeiro, né? Não, aqui. Aqui? Eu já vou chegar. Pronto. O que aconteceu? Eu lá, né, fazia isso, mas eu fazia porque gostava, era um hobby, e ganhava um dinheirinho e tal. Quando não saiu aqui a tal fábrica, o Newton engenheiro mudou para o Newton empreendedor e disse, cara, vou montar aqui uma academia de dança de salão. Jaime Arocha ganhou um monte de dinheiro lá, tinha mais de 2.000 alunos, Carlinhos tinha mais de 2.000 alunos também, e eu disse, cara, vou montar uma academia de dança de salão. E aí montei a primeira academia oficial de dança de salão daqui, porque até então tinha dança de salão, mas não era na mesma metodologia da dança de salão do Rio, de São Paulo. E aí nós montamos aqui. Porque eu pensei o seguinte, qual é o negócio que eu não preciso de estoque serviço, né? E eu tenho expertise? E não é fácil, porque você começar um mercado que
ninguém conhece, Você né? vai ter que abrir a Graças a Deus cultura, tinha, as né? pessoas dançavam forró. Mas a ideia não era só essa, era ampliar isso, né? Então, assim, foi desbravador. Eu tive que... Aí eu trouxe um cara do Rio, que virou meu sócio, o Firmino. E aí, nessa época, uma das pessoas que se associou com a gente, que foi o Carlinhos Araújo, foi quem criou essa história dos dançarinos para alugar, né, dentro das festas, porque tinha muito mais mulher do que homem. Então era assim, 85% era mulher. E elas doidas para dançar e não tinha par. Teve uma época que eu tinha 18 professores lá na minha academia e 85% de mulher. Né? E a dificuldade era trazer homem. Eu comecei a dançar forró, foi assim, eu comecei com esse meu primo, na verdade foi ele que quis, na academia lá na Maraponga, inclusive. E ele, Cadu, vamos comigo, não sei o quê, só que ele que queria, cara, não sei se eu vou, não levo jeito, sempre fui muito duro dele, cara, tu vai conseguir ficar com várias mulheres, porque quem dança... Tá feito na vida. Meu amigo, agora você falou minha língua. Isso aí era o maior ativo. O maior ativo era você esse. Me convenceu. Nessa época, eu acho assim, até que a juventude de hoje não curte, né, tanto isso, né? A dança a dois era muito gostoso, era bom demais. Então, assim, como negócio, eu ralei muito no início, mas o nosso negócio cresceu. Como falei, tinha 18 professores lá. A gente começou a entrar na área de eventos. A gente fechou o Mucuripe Club, na época, na Beira-Mar, para fazer... A gente fazia tipo um pré-fortal, né? A gente ensinava as pessoas a dançar no fortal. Então, a gente trouxe os dançarinos do El Chan, na época, que estavam, né, eram muito conhecidos. Mas também foi o início de uma derrocada, que depois eu vou contar para vocês. Enfim, então eu montei esse negócio, trouxe depois a minha irmã. Aí a gente começou também a treinar os dançarinos que eram de palco, né? A gente fazia qualquer negócio. Naquela época, o empreendedor é isso que eu falei. O empreendedor é louco, né? O empreendedor é louco, ele faz qualquer negócio, ele quer vencer. Então, a minha ideia era essa, eu queria vencer e tudo que era necessário, que chegava, a gente fazia. Então, a gente começou a treinar. Aí a gente treinava os dançarinos do Beto Barbosa. Tudo isso que eu estou falando para vocês, durante um bom tempo eu escondi. Sim. Muito tempo eu escondi. Mas hoje eu falo com naturalidade, faz parte da história. Mas depois que eu entrei no mercado empresarial mais pesado, sabe? Eu ficava envergonhado de contar essas coisas. Mas hoje não. Então... nós começamos a treinar dançarinos do Beto Barbosa, que também fazer sucesso pra caramba, fez muito sucesso. Nessa época, já não foi no auge do sucesso dele, foi um pouco depois, mas a gente começou a treinar em alguns dos shows. Eu mesmo ia dançar. Então... A gente tem imagens, vamos botar aqui. Não, Deus me livre. Cara, outro dia eu procurei no YouTube para queimar. Procurei no YouTube, não era para eu ver, não, era para eu queimar, sabe? Mas não que eu me envergonhe. Sim, mas é outro momento. Disso, não. Mas não que eu não me envergonhe, só não quero ver mais. Não, mas é porque assim, eu nem sei como era eu me vendo hoje. Né? Eu nem sei como era. Mas enfim. Mas eu, para ser sincero, eu tinha uma paixão por dançar naquela época. E se ninguém me pagasse nada, eu com certeza iria. E eu ganhava bem. Tipo assim, para fazer um show de final de semana, eu ganhava um salário mínimo. Porque estava num determinado nível. Patamar. Mas, passando por esse período, foi muito importante. E aí, falando agora aqui de empreendedorismo, foi muito importante, porque lá dentro eu conheci duas coisas no período da academia. Primeiro, é uma empresa de serviços. A empresa de serviços, ela precisa se conectar muito forte com as dores do cliente. Do seu cliente. E lá... Mais do que ter um produto, tu diria? Porque o serviço tem uma conexão diretamente muito ligado. forte. O produto muito você forte. entrega, pronto, muito você estuda e depois entrega o produto e beleza, utiliza. Serviço então, contato direto, o serviço né? tem contato. E assim, tinham casais que chegavam lá e a dança era muito interessante porque ela unia os casais com problemas sérios de
de relacionamento. Não era só dança. Tinha era cara que chegava lá que não sabia mal bater palma no ritmo. E a gente tinha que ensinar. Eu era um desses, cara. É? Eu tô dizendo. Eu entrei, só pra você ter o nível que eu era, isso já de uns tempos pra cá. Eu entrei no CrossFit, minha maior felicidade do CrossFit é que eu aprendi a pular corda. Agora o nível de coordenação motora. E eu era um desses. E assim, só um adendo. E eu entrei porque eu era muito tímido. Extremamente tímido. E entrei na dança justamente porque, querendo ou não, você começa a chegar na idade que quer namorar, quer não sei o quê, mas a dança me ajudou muito a desenvolver mesmo. E lá, a maioria das pessoas que vinham era por esse motivo, os homens, né? Então, eles eram tímidos. E aí, quando você via essas pessoas aflorarem, quando você via essas pessoas mudarem, sabe? Porque muda a autoestima brilho, né? Do cara. Então, isso me fazia muito bem. Eu aprendi que se você quer oferecer um serviço para alguém, ofereça realmente um serviço de profundidade. E a gente lá conseguia oferecer isso e por isso a gente conseguia reter o aluno. A minha própria esposa que eu conheci na academia foi o maior presente, fruto, né? da academia. De dança, né, que você ganhou. Ela começou a fazer uma modalidade, daqui a pouco ela fez 2, daqui a pouco ela fez 3, daqui a pouco estava fazendo 5. Então ela ficava cada vez mais tempo lá, naquele ambiente. Dia, não, quero esse professor para minha vida. 3, 4 horas e tal. A minha história com ela é engraçada, mas não é a hora de falar aí. Aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, o segundo ponto que eu aprendi nesse período foi método. Tudo se aprende com método. Processos. Sistematizado. Sistematizou, você consegue aprender qualquer coisa. Como eu falei, a pessoa chegava lá mal sabendo andar em linha reta e saía dançando. Por quê? Existia método. Método é passo a passo. O cara passa por uma fase, depois a segunda fase, a terceira fase. E dentro das empresas hoje, eu preciso trabalhar os métodos, né? E hoje que eu também desenvolvo pessoas, eu sou muito ligado, e eu acho que esse é o meu maior dom, que é a construção de métodos. E muito disso nasceu nessa experiência, né? De eu enxergar que eu tinha essa capacidade de construir esses métodos e de replicar esses métodos. Então, dessa minha primeira experiência, foi o meu primeiro negócio para valer, eu tirei isso, depois eu comprei uma loja de celulares, então eu tinha a loja de celulares e a academia. Depois disso eu quebrei. Quebrou com os dois? Quebrei os dois. Aí, olha como foi, né? Eu tive... Mas peraí, tem aquelas quebradas de leve, tem aquelas quebradas que aparta tudo. Essa quebrada é porque assim, vou explicar aqui. Eu tinha a loja de celulares e ao lado a academia. Eram dois negócios próximos um dos outros, ali na Senador Vigílio Távora com Dom Luiz. Aí, Cara, me tira uma dúvida. Tua academia, naquele shoppingzinho, tinha a livraria ali, era uma que subia a escada? Não. Aquele era a do Carlinhos Araújo, que saiu de lá. Tá. Não, o meu era na Senador Vigílio Távora mesmo. Perfeito. Enfim, o que aconteceu? Eu fui assaltado na minha loja de celular, levaram tudo. Tudo. A mão armada e tudo? Ou foi furto? Não, foi furto. Foi furto. Levaram tudo. E logo em seguida, eu já estava namorando a minha esposa, eu fui para os Estados Unidos, que ela foi fazer um intercâmbio lá, e fui visitá-la e tal. E a gente estava fazendo esse evento que eu falei, do pré-Fortal, no Mucuripe. Tínhamos fechado o Mucuripe e tal. Trouxemos o pessoal do El-Chan e tal. E levaram todo o resultado do evento. Puta que merda. Isso... Até hoje eu não descobri se foi a mesma pessoa, o que foi. Enfim, então assim, foram duas situações, duas pancadas muito próximas umas das outras que me prejudicaram. Estava começando a tomar fôlego eu estava até bem, né, nessa época, mas que foi uma pancada grande. E teve uma terceira pancada, que foi quando a gente foi comprar todos os equipamentos para colocar na loja de celulares. A gente, nessa época era muito diferente de hoje, né? Se comprava
os equipamentos não eram aqueles que você compra hoje em Claro, Vivo, não. E a gente foi visitado por um cara, vendeu para a gente esses equipamentos e tal, e a nota fiscal que o cara passou para a gente era falsa. E a gente tomou um baita de um rombo, de uma autuação. Enfim, foram 3 tudo pancadas na mesma assim, época. Na mesma época, Caralho. coisa de 6 meses. Então, pro cara refletir, rapaz, será que eu nasci Cara, eu pra hoje- isso? eu O cara penso- pensa em desistir de empreender. Não, vou eu hoje arranjar um penso emprego. que foi Deus. Porque o que aconteceu na minha vida foi muito bom. Porque se eu seguisse naquele ramo, além de eu não ter me casado, né? Porque, como você falou, era mulher demais. Sim. Além de eu não poder ter um relacionamento realmente de mais seriedade, era um ramo que eu poderia crescer até um certo Tinha um teto, nível, né? E o fato de eu ter passado por isso, eu tive que mudar de ramo, e aí eu me reconectei à minha origem de engenheiro, de homem de Parou para negócios. refletir, né? Então, assim, e aí foi a época que o meu sogro me deu uma oportunidade de arrendar uma loja, era uma loja de móveis de aço, e eu fui lá e arrendei. E essa loja, acabei conseguindo desenvolvê-la. Dessa loja virou várias lojas. A gente entrou no ramo de móveis para escritório, e foi a segunda fase da minha vida. E depois eu tive distribuidora, depois eu tive uma fábrica que abastecia isso. Bacana. E sim, era um negócio bastante complicado também, mas que eu tive muitos aprendizados. E foi aí que eu me toquei da importância das pessoas. Porque até então, como eu lhe A falei, importância de escolher as pessoas certas pro seu time. de escolher, de reter talentos, de desenvolver aqueles que querem ser desenvolvidos. Também tem isso, né? Porque tem você gente quer que desenvolver, mas as pessoas Tão muitas acomodadas. vezes não querem. Foi aí que eu comecei a enxergar o valor real dos seus times. O valor real de você ter uma equipe de alto nível em volta, né? Porque muito que eu falhei nesse período, apesar da gente ter crescido, mas as pancadas que eu tomava estavam geralmente ligadas a pessoas. E aí foi quando eu revi muita coisa na minha vida, e eu tive a oportunidade, em 2006, de montar a Escola de Campeões, que foi um projeto social. Eu tinha ao lado da minha fábrica uma casa. Essa casa estava para a venda, e era uma casa legal, com piscina e tal. E eu, na época, estava lançando um livro, se chamava Vendedor de Almas, que eu criei esse livro. Quando? Isso foi em 2005 para 2006. Tá. Aí eu... E o foco do livro era em quê? Era um livro, na verdade eu escrevi esse livro de maneira muito despretensiosa, com o objetivo de torná-lo uma moeda de troca para amigos empresários, onde eu venderia lotes desse livro, e os valores eu iria apoiar um projeto social. Entendi. Só que aí eu acabei criando o próprio projeto social. Tinha uma menina que sempre me procurava para eu ajudar nos projetos dela. Eu disse, cara, vem para cá e vamos montar esse projeto. A gente fundou a Escola de Campeões, a gente atendia somente 30 crianças nessa época. E lá, eu digo até nesse livro que eu vou lançar agora, que é o louco que dá o primeiro passo sem saber o que está fazendo, né? É o passo de fé, né? E muitas vezes você dá o primeiro passo e precisa dar o primeiro passo para ser obrigado a dar o segundo, para ser obrigado a dar o terceiro. Eu dei o primeiro passo numa situação onde tinha um negócio que estava crescendo, mas não necessariamente que estava bem, porque era um negócio que eu tinha que manter rédea curta, né? Essa foi a segunda fase da minha vida, eu ainda não tinha a expertise que eu tenho hoje. Mas a gente cresceu bastante, eu tinha 120 funcionários nessa época, e enfim, acabei dando o passo de montar a Escola de Campeões, com 30 jovens nessa época, e eu e ela fazendo um monte de coisa, ela fazendo muito mais do que eu. Hoje, depois de 16 anos, né? 17 anos, né? Hoje nós ainda estamos lá, só que atendendo mais de 700 crianças e
e muitas atividades e todas as famílias envolvidas nessa operação, que começou por conta daquele passo doido de querer comprar aquela casa, e que com o lançamento do livro eu canalizei recursos para aquela iniciativa, e depois fui trazendo outros parceiros. Hoje nós temos vários parceiros. O nosso principal parceiro é o Instituto Aço Cearense, e graças a Deus a gente construiu esse legado lá, que para mim é muito importante. Esse projeto que a gente estava conversando aqui também, você falou que o principal objetivo é trazer para esses meninos de comunidade de novo a possibilidade de sonhar, né? Que geralmente quando eles param de sonhar e aí vão por caminhos errados. Esse é o principal objetivo do projeto de vocês? Eu aprendi certa vez o termo câncer de sonhos. Câncer de sonhos. Esses jovens da periferia, das favelas, das comunidades, eles sofrem muito com esse câncer de sonhos. Ou seja, as pessoas sempre dizem para ela que ela não pode, que ela não vai, que ela não dá, que ela assim, vai ter que morrer assim. O pai foi assim, o avô foi assim. Então ela não enxerga que realmente pode quebrar essa barreira. Então nós, a partir das atividades que nós temos, do esporte, da música, da informática, das formações técnicas que nós oferecemos para esses jovens, atraímos eles, mas na verdade a nossa ideia é mudar a mentalidade, matar, tratar esse câncer de sonhos e mostrar para ele que eles são capazes de serem campeões da vida, de terem um papel na sociedade, de quebrarem a história do pai, do avô, e construírem uma nova história. E quando ele constrói essa nova história, ele carrega muita gente junto, né? Na verdade, eu vou até um pouquinho além. Porque assim, eu venho de família humilde, não era nem classe média, eu era classe média bem baixa. E o detalhe não é nem só o câncer de sonhos, não. É porque você não tem como você ver daqui para cá que você não sabe nem que existe. É esse o grande ponto. Você só consegue... A sua realidade é aquela... É tão curta, né? Você só vê aquilo... curta, né? Não tem como eu imaginar um exemplo. Pronto, eu há 10 anos atrás, 10 não, vamos lá. Há 30 anos atrás, eu imaginando o celular. Não tinha como imaginar o celular. Ou viagem para Marte. Não tinha como. Porque o mundo era tão limitado. E é isso que eu vejo que, assim, hoje, graças a Deus... tive um sucesso, estou caminhando ainda, mas sou muito orgulhoso do que eu era e, pô, olha o mundo que se abriu, não é nem que eu criei, não, que se abriu mesmo, que você não tem, eu não tinha essa noção, cara. Tanto eu brinco com os meninos, meu sonho era ter um Celta preto e ganhar um salário de R$1.000. R$1.000 eu tava rico. Eu ganhava 327. R$1.000 eu tava milionário. E um Celta preto. E não precisava som, ar, nada não. Olha a minha mentalidade. Pois é. E nessa época da academia e tudo, eu tinha um Vectra, que na época era um bom carro, né? E como eu tive toda essa pancada, eu tive que vender o Vectra, o sonzinho que eu tinha dentro de casa, o relógio, tudo para ficar com a minha credibilidade alta. E foi uma das coisas assim que eu também trago como orientação, né, para todo mundo que é empreendedor, todo mundo que quer empreender. Cuide da sua credibilidade. Credibilidade é tudo no mercado empreendedor. E eu tive a oportunidade, aí foi a terceira fase da minha vida, né? Até 2006 eu estava no negócio de imóveis para o escritório, com a fábrica, com a distribuidora, com as lojas e tudo. E aí foi quando o meu sogro me convidou para assumir, na verdade não assumir, para construir uma unidade de negócios dentro do grupo Aço Cearense, que é o grupo ligado a ele, né? Só pra galera entender, tem muita gente que conhece, claro, a Aço Cearense, mas não sabe um pouquinho dos detalhes. É uma empresa que é daqui, sim, que hoje, se duvidar, exporta pro Brasil todo, e talvez até para fora, inteiro, não sei. Isso. Contextualiza pra galera o que é a Aço Cearense. Hoje há muito tempo já o maior distribuidor independente de aço do Brasil, né? Então ela é líder de mercado nacional.
independente. O que é o distribuidor independente? É aquele que não é o distribuidor de uma usina que específica, né? Então, temos grandes grupos dentro desse mercado, como Gerdau, como Usiminas, CSN e tal. A Associarense é um distribuidor independente que tem de vários fornecedores e vários clientes. Então, mas tem uma história fantástica por trás. Sim. A história do meu sogro. Ele é um grande mentor e eu vou entrar nessa terceira fase porque aí a minha história se conecta à história dele. Sim. De um cara que saiu do menos 1, do menos 2, né? O cara era do interior do Marco. Por coincidência, teu sogro é primo do meu sogro. Ah, é? Legal. Depois vamos conversar sobre isso. Então, ele é lá da Tapera Velha. E sem conhecimento, sem formação. Sem nada, ele só fez até a 5ª série. Caramba. Dividia um ovo para 2, para 3, muitas vezes. O pai dele era um cara que sempre estava acolhendo gente, sem ter o que comer, dividia com os outros. Então ele veio realmente de uma situação muito difícil, mas construiu uma história fantástica, porque é um obstinado, é um daqueles caras loucos que eu falei. E eu aprendi muito com ele, né? Nesses últimos... Ele me fez esse convite tem aproximadamente 17 anos, e eu peguei esse desafio, que estava diretamente... Eu sou engenheiro metalúrgico, aí de repente, depois de toda essa história, eu caio dentro da Cearense e na área comercial, que sempre foi uma área muito ligada a mim, que eu sempre tive um pé no comércio. Então tudo se conectou. Deus me conduziu para aquele momento e ali eu construí uma história muito interessante, porque primeiro foi quando eu aprendi a importância de um time forte. Quando eu fui para lá, para dentro do Grupo Aço Cearense, foi que eu entendi as minhas falhas, os meus defeitos, aonde assim, eu fazia tudo certo e dava alguma coisa errada e eu não sabia por quê, porque eu falhava naquilo ali, então não era tudo certo. Então eu aprendi muito a importância de times fortes. E às vezes times que tem pessoas com competências, às vezes melhor que as suas, e você sabe escolher aqueles talentos para montar, e você não sabe eu era mais um. Sim. Né? Tinha outros caras, lógico, eu tenho minhas qualidades específicas que ajudaram muito, mas eu comecei a me conectar com outras pessoas que tinham qualidades complementares à minha, muito melhores do que eu em outras áreas, e a soma dessas pessoas é que faz uma história de sucesso. Não é somente o grande líder, o grande empresário, é aquele que sabe conectar essas outras pessoas. Por mais que o Vilmar fosse e seja um cara iluminado, mas ele precisava estar cercado de pessoas que fizessem o trabalho de maneira adequada, senão ele não teria crescido. Então, quando entrei ele juntou outros brilhos para essa iluminação dele, né? Então, eu quando me associei lá, eu entrei nesse negócio com esse desafio, né? O desafio de construir um mercado novo, que era o mercado de aço inoxidável. A Cearense não trabalhava nesse mercado, tinha tentado fazer uma operação, não estava dando certo, e aí ele me convidou. Até, de certa maneira, no primeiro momento não foi bom para mim, porque eu acabei botando uma outra pessoa para assumir a minha empresa, e a empresa aí entrou em... Desandou. Estava muito dependente de mim. É aquilo que eu falei, né? Quando o empresário ele se acha bom, às vezes ele faz com que o negócio dependa demais dele. Se ele estiver ausente, o negócio se acaba. Desanda. E hoje não. Hoje eu acredito em times fortes que criem sustentabilidade para o negócio, você estando ou não estando dentro do negócio. Então, nesse período a gente tinha um objetivo, né, que era vender 150 toneladas de aço inox por mês. E foi o desafio. Isso sem estar trabalhando, está vendendo zero e já apareceu. Estava no zero e esse era o objetivo. Mas a gente alcançou esse objetivo em 5 meses. Entendeu? Caramba. Então, quando eu me conectei com uma equipe forte, que estava disposta a fazer acontecer, e eu pude trazer o meu olhar empreendedor, e aí, como a gente falou aqui, né,
Eu ali estava não como um sócio, mas nosso modelo de negócio eu ganhava uma participação, mas eu pude empreender ali dentro, trazer todos os erros e acertos que eu tinha tido na minha vida anterior para lá e me juntar com pessoas que poderiam me ensinar mais. Bacana. E isso foi o grande divisor de águas para mim, né? Eu já tinha fundado a Escola de Campeões e tal, mas ali dentro eu consegui construir realmente uma história de sustentabilidade. A gente construiu método, a gente construiu um passo a passo para crescer, né? E hoje nós temos aí um negócio muito consolidado nessa área de aço inoxidável. A gente fatura em torno de 250 milhões por ano. Nessa unidade específica, o grupo hoje está faturando em torno de 6 bilhões por ano. Então já é um grupo de porte, né? Sim. E que tem vários negócios e que tem muitas iniciativas que envolvem outros empreendedores, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, porque esse cara que cresceu muito, por que existem esses grandes empresários? Tem gente que olha com maus olhos, né, para os grandes empresários, mas os grandes empresários são as grandes locomotivas, ou seja, aquele grande empresário, ele fomenta dezenas de outras empresas grandes, que vai fomentar centenas de empresas médias, milhares de empresas pequenas, tem a grande locomotiva, e a gente aprende muito dentro desse ambiente, né? E essa cultura que ele falou, assim, lá nos Estados Unidos você vê que as pessoas veem empresários com né, admiração e tudo, self-made man. Aqui no Brasil, o cara vira grande, né? Aquela ideia de novela. Ou o empresário ou tá roubando, ou tá fazendo uma coisa errada. Impressionante. O que tu acha dessa cultura do brasileiro de não valorizar os seus valores, né? Antes disso, assim, é um negócio que eu admiro demais. Eu tenho alguns mentores, mentores muito bons. Você é assim, eu nunca te falei, mas você é um cara que eu tiro como mentor mesmo. Sempre te ligo, pergunto opinião. E assim, uma das coisas que eu acho mais interessante no Newton, não é puxando o saco, mas apesar de todo esse resultado, ele é um dos caras que mais entende liderança, um dos caras que eu vejo que estuda muito, gosta muito disso, mas sempre se coloca na cadeira de aprendiz. Sempre é o cara que está ali disposto a aprender, é o cara que está ali se questionando, perguntando, sempre na cadeira de aprendiz. Eu acho isso incrível, cara. Eu acho que isso é muito em face de eu ter me sentido no passado tão capaz e ter tomado essas porradas. Você nunca é suficientemente capaz. Você sempre pode aprender com as outras pessoas, né? Então, teve um certo momento da minha vida que eu perdi meu pai. E o meu pai, ele era um exemplo para mim, de ética, de seriedade, tudo. E por conta disso mesmo, ele saiu do trabalho onde ele estava, quando a política entrou muito forte dentro da Petrobras, que era onde ele estava. Depois aí ele se envolveu com negócios da família aqui. Mas o meu pai, em dado momento, ele também se perdeu. Assim, ele não era um cara que estava feliz, sabe? E quando eu perdi meu pai, isso me chamou muita atenção. Já vinha me chamando a atenção a importância dos times, a importância das pessoas, mas a importância de desenvolver as pessoas. Foi aí quando eu montei a Vox Líderes, que é a minha empresa de treinamento e consultoria, que atua basicamente para desenvolver as competências individuais e coletivas das equipes, dos times. Então você enxerga as pessoas, compreende que são essas pessoas que vão fazer a diferença dentro de qualquer negócio. E aí se você não tiver, como falei, uma equipe forte, você pode ter uma ótima ideia, mas essa ideia pode não se sustentar durante muito tempo. Então, quando eu perdi meu pai, eu fiquei em choque no primeiro momento, que foi inesperado. Eu comecei a investir na minha capacidade de
ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. Eu já tinha um trabalho com a Escola de Campeões há uns 10 anos, mas eu comecei a enxergar que tudo aquilo que eu aprendi dentro do ambiente do negócio grande, né, que eu já estava nesse negócio grande também já há algum tempo e aprendendo, eu poderia, de certa maneira, trazer para outras pessoas. Para quem talvez não estivessem jogando esse jogo, né? Isso, porque, é como falei, aí já não entra mais o meu germe de empreendedor, mas o meu germe de líder, né? O líder, ele gosta de desenvolver essas pessoas. O líder, ele se preocupa em deixar um legado. E eu acho que legado é uma coisa muito importante. O legado que eu vejo lá na Escola de Campeões ao longo desses anos, o legado que eu estou deixando dentro do negócio, o legado que você deixa para as pessoas que estão ao seu lado, isso é muito importante, né? E eu quero continuar construindo isso. Então, olhando que as pessoas eram tão importantes dentro do processo, eu queria construir um método que pudesse ajudar essas pessoas. Então, foi quando eu realmente fui buscar todo tipo de conhecimento possível, né? Fora do Brasil, dentro do Brasil, na área de liderança, na área de coach, por exemplo, eu me formei Master Coach, na área de marketing digital, mais voltado para isso, ou seja, em várias áreas, mas sempre com várias foco, pós-graduações, etc., para pegar aquele meu dom, que era criar método, e começar a construir algo. E aí sim, dentro da Vox Líderes a gente construiu treinamentos, a gente testou muita coisa. Estou lançando agora um livro voltado para aquele executivo que é um grande executivo, mas ele tem o desejo de assumir uma equipe, porém teme fracassar. Então, muita gente tem essa dor de ficar estagnado na sua carreira porque gostaria de assumir uma equipe, um time, tocar esse time, mas tem o receio de fracassar. Ou ele está nessa posição e não se sente confortável, quer ter um método, ter um sucesso previsível como líder gestor, e o meu trabalho desses últimos 4 anos foi desenvolver isso. Então, uma consultoria também, tem eventos, treinamentos. A gente, na Vox Líderes, a gente fez vários eventos, a gente trouxe aqui o Day One X com a Endeavor, contando as histórias, várias histórias de sucesso do Deusilmar Queiroz, do Arizinho, do próprio Paulo Vieira, de várias pessoas. A gente também desenvolveu aqui o Poder Empreendedor, que foi exatamente na linha de empreendedorismo. Seja um líder de heróis, com o Leandro Moreira lá do Rio, que é um cara fantástico. Agora eu estou lançando o livro, porque durante o período da pandemia, essa área de treinamentos a gente tirou o pé, porque a gente dependia muito do presencial, e nesse período a gente foi muito demandado na área de consultoria, principalmente pelo próprio Grupo Aço Cearense, que o Grupo Aço Cearense passou por um momento terrível em 2015 e 2016, que só aí dava um podcast. Eu tive que viajar para a Coreia, para a Alemanha, para China, para tudo quanto é lugar, negociar. Se vira nos 30. Me virar, porque a empresa passou por um sufoco muito grande, chegou a entrar em recuperação judicial, porque quando você é grande, uma pancada, a queda é grande, mas a empresa superou isso e voltou muito mais forte do que era antes, com muitos projetos, e aí eu acabei sendo envolvido em alguns desses projetos. Então, essa parte ligada à consultoria, ao próprio Aço Cearense, me consumiu muita energia, né? E agora, aí eu dei um pé atrás na área de treinamentos nesses últimos 2 anos e meio, e agora a gente está voltando com um evento lá no Teatro Rio Mar, que é o... Quando é?
dia 29 de abril. 29 de nós abril. vamos fazer um grande encontro de lideranças. Opa, estaremos de lá. Empresários. Nós vamos juntar mais de 50 empresas. Bacana. A Associarense vai estar lá. É um dia inteiro, são É alguns o dia dias. inteiro, começa às 9 da manhã, vai até às 19h30. Bacana. Mas nós vamos trazer grandes palestrantes nacionais, o Sandro Magaldi, que é o autor de vários livros icônicos, como Gestão do Amanhã, o Novo Código Ele da junto com o Salib, Cultura, né? o Líder Disruptivo. Nós vamos trazer o Edu Lira, que é um grande amigo, Gerando e é um dos maiores empreendedores sociais do país hoje, Ele é o do Falcões. Gerando Gerando Falcões. Falcões, e ele está à frente hoje, tem mais de 700 líderes dentro da organização. Então, nós vamos trazer muita gente, Lígia Costa, Carla Vaz, que é uma das maiores especialistas em cultura do país. Vamos trazer a Aline, minha esposa, a Aline Ferreira, que é vice-presidente do Grupo Aço Cearense e hoje também é a pessoa que tem muito para ensinar. Ou seja, são vários grandes nomes que a gente está trazendo para o Teatro Rio Mar, mas vocês... Imperdível, hein? Imperdível Mas esse vocês- evento, estaremos lá. Obrigado. Com Eu certeza. espero recebê-los lá. Vai valer muito a pena, porque realmente a gente está fazendo com muito carinho um evento de alto nível. E o Teatro Rio Mar é muito bem estruturado para esse tipo de evento. E eu vou estar lançando o meu livro dentro desse evento, Pô, que é o bacana. Time para Chamar de Seu, com a editora Gente, que é a maior editora na área de negócios e desenvolvimento humano no país. Então, estou muito feliz por esse momento. Só um detalhe para quem quer ir. A gente falou de um baita de um evento, vários convidados para quem quer ir. Como é que faz para ir? Para Então, quem quer comprar um ingresso. Nós temos o site, que lançou hoje, na verdade, o site que é o www.enge, que é Encontro Nacional de Gestores de Equipes, engevox.com.br. Lá temos a página de vendas do evento. A pessoa pode entrar direto na página de vendas, pode entrar através do nosso Instagram, que é @voxlíderes, pode, de repente, visitar o meu Instagram, que é Newton Júnior Pro. Vamos colocar na descrição. A gente coloca aqui no texto e no final a gente coloca na tela aqui. Mas vale a pena. Acho que vai Boa. ser bem legal. E não é só isso. A ideia desse evento é entender que a gente passa por um momento de grandes mudanças na forma com que as pessoas são engajadas. Para você comprometer pessoas hoje não é igual a antes, né? Então, nossa sociedade está mudando, a cabeça das pessoas está mudando e a maneira de comprometer e engajar essas pessoas, de gerir essas pessoas também está mudando. E a gente quer criar um grande debate com lideranças de várias empresas, mais esses palestrantes nacionais, para sair de lá com ferramentas práticas que possam colocar no jogo e obter resultados completamente diferentes. Então, o cara sair de lá realmente com algo prático para fazer. Tive uma ideia maluca aqui, vou jogar no ar já aqui, ó. Vamos montar um podcast. A gente já fez o nosso podcast, a gente consegue levar para eventos. Então, vamos colocar lá nesse evento, lá entrevistar todo Olha aí, que mundo. legal. Uma ideia Uma boa, hein? boa ideia. Entrevistar Vai os ser- palestrantes, entrevistar os convidados, vai ter os palestrantes participantes. super tops lá, né? Bacana. E faz entrevistas curtinhas de 5, 10 minutos com vários palestrantes. Isso é Legal, bem a bacana. gente pode- Vamos amadurecer essa ideia Pode aí. construir isso lá no stand da própria Vox, ou criar ali dentro Sim. do foyer, porque dentro desse evento, estava quase me esquecendo, a gente vai ter também a Feira de Soluções e Treinamentos, que hoje muitos gestores, eu lá sou, na Associação eu também fico à frente do pacote de desenvolvimento de pessoas. Então, os Você gestores... sempre na liderança, né? Sempre líder, pessoas bacanas. Eu gosto cara. muito, né? E a própria Aline, ela era vice-presidente da área de comercial, financeira e controladoria. E aí, assim, a gente começou a conversar e eles puxou a área de pessoas para ela, porque por esse olhar, né, muito apurado que a gente tem, e foi um grande momento de divisão também de águas lá dentro da empresa, porque foi exatamente no meio dessa grande confusão que a gente viveu, né, lá na empresa, e que nessa hora, e aí eu quero deixar essa mensagem também,
nós precisamos do colaborador que eu chamo de missionário. Tá? Tava falando... É o que veste a camisa? Não é só o que veste a camisa, ele vive a empresa. Ele pega a dor da empresa e a dor da empresa vira dele. Não é nem o cara que veste a camisa, não. Um exemplo o cara que tira a camisa e dá para a empresa. Eu falo no meu livro o seguinte: eu sou torcedor do Fortaleza. Quem não for Fortaleza, quem não for Fortaleza não me dê uma P aqui. Mas por que eu estou falando isso? Na verdade, tem uma história aí por trás, mas eu sou torcedor do Fortaleza. Na verdade, sempre morei fora daqui, então eu peguei esse carinho na época que eu cheguei aqui. O torcedor do Fortaleza, ele sofreu pra caramba. Passou um tempo na pena. Muito. Tem um amigo meu, Mozart, que foi presidente de Fortaleza, que ele sofreu pra caramba durante todo esse período, gozação, tudo quanto é negócio. Eu pergunto a você, e eu digo isso lá no livro, né? Quantos torcedores do Fortaleza deixaram de ser torcedor do Fortaleza e passaram a ser torcedor do Ceará ou de outro time? Acho bem poucos, viu? Cara, eu não conheço nenhum. Ninguém muda de time assim. É porque não se trata de... Não se trata de estar fazendo sucesso ou não estar fazendo sucesso. É o nível de compromisso, de comprometimento emocional que você constrói com uma marca, com uma empresa, com uma proposta. Então, ali, você está tão comprometido que você não pensa em trocar, você pensa em qual é a contribuição que eu posso dar para mudar essa condição. Então, o torcedor do Fortaleza, mesmo na terceira divisão, lotava estádio, ele comprava camisa, ele fazia tudo isso por quê? Porque ele estava comprometido com o sucesso daquela empresa que naquele momento não estava tendo sucesso. E isso a gente passou lá, quando a gente estava no momento mais negro da empresa, quem sustentou o negócio foram os missionários. E como é que foi explicar isso pra galera chão de fábrica? Porque você explicar isso pra galera que tá em nível de gerência e tal, talvez eles entendam, mas pro cara que é chão de fábrica, a gente tá num mau momento. O cara deve pensar assim, empresário, tem dinheiro guardado, eu quero o meu. Como é que foi gerir isso aí? Na verdade, você não explica. Isso é fruto de uma construção. Né? Isso é fruto de uma construção no dia a dia. E o meu livro fala exatamente disso. Ele fala exatamente de como construir uma equipe de missionários. Então, isso tem a ver na construção dos ecossistemas certos, que envolvem as pessoas, que fazem com que as pessoas se sintam seguras, que as pessoas se sintam acolhidas, que as pessoas não se é sintam só mais um colaborador, instigadas, que as pessoas se sintam missionárias daquela proposta. Quando você conecta todos esses pontos, você constrói uma equipe que, quando você mais precisa, ela está lá junto. Que é o que eu não tinha lá atrás. Sim. Eu não tinha lá atrás, tá entendendo? E aqui foi, assim, digamos assim, o grande chancela para tudo aquilo que eu acreditava e que eu fui desenvolvendo, foi a grande chancela de como para dizer que estava no caminho certo. Passou por esse momento difícil tão forte, porque em nenhum momento ninguém baixou a guarda, entendeu? Ninguém se entregou. O pepino foi grande, entendeu? Eu então, assim, hoje a empresa está muito mais forte do que era antes, porque nós enxergamos esse papel do missionário, né? E você constrói esse cara no dia a dia. Por isso eu acho tão importante o desenvolvimento das pessoas, uma boa gestão de times, porque todo empreendedor precisa disso. E Newton, eu conhecendo um pouco mais da tua história aqui, quando você foi chamado, ganhou essa missão para estar no grupo lá, normalmente talvez o empresário poderia te encaixar num local que já estivesse rodando. E foi bacana que ele te deu um desafio para se desenvolver algo novo, para realmente empreender. Tu viu isso como um desafio para poder se provar ali, para mostrar valor para o grupo? Como é que tu sentiu esse desafio? Eu sou movido a desafios. Se a coisa está muito tranquila, eu perco o interesse. Eu sou movido a desafios e a gente pegou um grande desafio. Que afinal era trazer dinheiro novo que não existia na empresa, né? Porque você acaba assumindo vários papéis, né? Eu tenho lá o papel de gerente,
que é aquele cara que está na operação, né? E os papéis têm que performar em todos, né? Inclusive. Eu tenho o papel de gerente, que é o que está mais na operação, né? Que está na parte tática operacional, mas eu também tenho o papel estratégico, porque sou eu que monto as estratégias de preço, sou eu que compro no mercado internacional, que fecho as parcerias internacionais, que fecho as parcerias nacionais. Então, essas diversas frentes, elas vão te gerando esses desafios. Mas como você falou, só para te responder, qualquer um de nós, qualquer pessoa que estiver ouvindo esse podcast agora, que esteja dentro de uma empresa e que se entenda empreendedor e entenda que pode fazer além do que o que ele está fazendo e criar e provocar, com certeza no médio prazo ele tem frutos. Ele sempre vai colher, né? Disso. Ele vai ser o cara que vai estar no holofote. Você não evolui, você não evolui na carreira se você não fizer algo diferente. E eu acho que todo executivo tem que ter essa veia empreendedora, buscar desafios e fazer. E eu acho legal o empresário estimular isso, como você falou aqui, né? Poderia simplesmente ter me colocado lá dentro do status quo. Eu incomodo muito, às vezes, lá, porque eu não gosto de status quo, eu critico, mas eu acho que esse papel constrói, né? Eu hoje me enxergo muito mais um assessor do que um executivo especificamente de uma determinada área. Então, eu vejo que eu tenho vários bonés lá, alguns que são enxergados, outros não, mas não estou preocupado. No momento em que eu chego aqui e estou conversando com... São meus amigos, né, diretos pessoais, com o Ian, são 2 vice-presidentes lá, o Ian e a Aline. Aí eu estou jantando com o Ian e eu jogo ideias para ele, e amanhã eu vejo essas ideias sendo implementadas, realizadas, eu me sinto co-participante daquilo, aquilo me energiza, aquilo me faz bem. Quando eu estou conversando com ela e eu falo sobre um contexto de pessoas, etc. e tal, e eu vejo que isso, de certa maneira, a influenciou, isso também me faz muito bem. Se eu estou conversando com o Vilmar e também vejo ele agir baseado naquilo. Ele é cabeça dura pra caramba, mas... tem que ter, né? Toda empresa tem que ter uns cabeça dura aí pra discutir, né? Mas no final das contas, é tipo assim, eu trago ideia pra ele, ou outros trazem ideia pra ele, e aí eles, não. Aí você traz a ideia de novo, não. Aí um dia ele diz, cara, tive uma ideia. Do nada. A ideia é exatamente aquela que você já falou umas 3 vezes. Sim. Mas isso, para quem aprende a lidar, é bom, porque você se sente... Eu sou muito movido a impacto, então você se sente participante desse impacto que você gera. Então, eu agradeço muito a Deus por hoje estar numa posição, independente de executivo, independente de coisa, onde eu posso gerar impacto, onde eu posso gerar impacto na Escola de Campeões, onde eu posso gerar impacto dentro do grupo, onde eu posso gerar impacto nos meus negócios pessoais, que depois disso eu abri outros negócios pessoais, onde eu posso gerar impacto através da Vox, dos eventos da Vox, dos treinamentos da Vox, que hoje eu não tenho nem hoje o jogo é de impacto, de abarcar, né? E agora a gente está migrando para digital e tal. Então, eu sou movido a impacto e eu acho que todo empreendedor também gosta de impactar. Newton. Então, que isso fique aí. Acho que a minha mensagem final é estimular as pessoas a continuarem a criar esse legado, esse impacto. E mesmo que você não tenha a sua assinatura, né? Mesmo que não tenha a sua assinatura, mas você saber que você participou daquilo. Sim. Bacana. Assim, acredito que essa deve ser já pra gente finalizar, essa deve ser uma das maiores dificuldades da maioria dos empresários, que é o quê? Ter gente boa. Primeiro ponto, a dificuldade de contratar esse tipo de pessoas com um perfil realmente bom. E o outro é saber alocar, que também tem isso, que eu vejo que é uma dificuldade minha. Não só ter a pessoa boa, conseguir reter, mas saber alocar onde ela é a melhor, para performar bem. Eu fiz um vídeo sobre isso esses dias agora. Tô montando uns treinamentos online, né? E também no livro tem alguns vídeos complementares ao livro, né? Um deles fala de colocar as pessoas certas nos lugares certos. E é o que você falou, tem tudo a ver, né?
quando você constrói a sua cultura, isso é muito importante, né? Se fala muito de cultura, mas ninguém sabe o que é. Sim. O pessoal pensa que é só aquelas frases na parede. Outro dia a gente fala sobre cultura, né? A gente está o horário aí está terminando, mas outro dia a gente fala sobre cultura, mas cultura, em resumo, é aquilo que está acontecendo de fato agora dentro do teu escritório. Então, não é o que está escrito na parede, é o que está acontecendo. E se estiver acontecendo o que você quer que esteja acontecendo, ótimo, a tua cultura está bem alinhada, senão tem que fazer algo. Mas o grande lance é que quando você traz pessoas para a sua empresa, você tem que trazer pessoas que cumprem essa cultura. Muitos não cumprem, muitos se sentem incomodados. Eu estava conversando esses dias com a minha coordenadora lá, e ela falou uma coisa muito legal. Ela diz assim, cultura é igual uma camisa que ela pode não estar cabendo em você e te incomoda. Né? Então, cabe a você também ter a capacidade de dizer, essa camisa não é... O pessoal diz assim, não é meu tamanho, você tem que vestir a camisa. Mas se a camisa não cabe em você, não dá para você vestir. Então, você muitas vezes tem que dizer, essa camisa não é para mim. E ir para uma outra organização que tem uma cultura associada à sua. Da mesma maneira, o empresário tem que ser capaz de trazer pessoas que são associadas à cultura que ele quer que prevaleça. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que as pessoas são diferentes. E dentro desses perfis das pessoas, principalmente os perfis comportamentais, que é o que faz toda a diferença no negócio, você tem pessoas que vão performar mais numa área do que em outra. Mas aí é uma história longa também, mas quem conhece um pouco ou procura saber aí de perfis comportamentais, aquelas pessoas que são dominantes, analíticas, influentes, conformes e etc. Entender isso ajuda demais, né? Entender isso ajuda bastante. E Newton, eu tinha que perguntar isso, porque toda vez que eu converso com um empresário, um empreendedor que é serial, que está fazendo várias coisas, eu sempre quero entender a cabeça, como é que ele gera e vira a chave. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente, no episódio passado, estava falando com o Anderson Moraes, que é da Agenda Edu. O único negócio dele ali é praticamente isso. A gente já conversou com outros empresários que têm vários negócios, várias atuações. A Vox, né, não deixa de ser uma empresa, um negócio. Como é que tu faz para gerir isso, virar a chave? Como é que no teu dia a dia tu faz essa gestão de vários negócios? Pessoas. Boa pergunta. Que o grande problema que eu tenho hoje, aqui entre nós, bem baixinho... Ninguém vai escutar, não. É que hoje, pelo fato do trabalho que eu desenvolvo com o grupo, né, quando eu estou com muitas outras frentes, isso, de certa maneira, parece que eu estou desfocando da minha energia que eu posso dar para o grupo. Eu não entendo dessa maneira, né? A minha maneira de trabalhar, eu sou uma pessoa que, diferente de outras, existem vários tipos de como que a pessoa desenvolve sua energia ao longo do dia, né? Não sei se vocês já discutiram esse tema, mas, por exemplo, a minha esposa, ela começa com a energia não tão alta, ao longo do dia a energia dela vai subindo. A noite está pilhada. E ela não cai, é aquela subindo, só vai cair lá na frente, é aquela curva bem... Então, o que acontece? Chega às 18 horas, ela está cheia de energia. A minha curva é diferente, a minha curva é assim. É um tiro de 100 metros. De manhã, tipo eu, velho. Tiro de 100 metros, saturação, cai a energia para o zero. E aí eu começo outro tiro de 100 metros, eu tenho que dar um tempo. Outro tiro de 100 metros, cai a energia para o zero. E assim consecutivamente. O que eu aprendi ao longo do tempo? Meu perfil é esse aí. Que eu poderia parar nesse período para me reenergizar, ou eu poderia mudar o foco da minha demanda. Então, quando eu dou esse tiro, eu faço muito rapidamente várias coisas. Aí, chega uma hora que saturou. Eu mudo o foco para o outro volta outra negócio, energia. com a minha energia recupera, porque é outro negócio, não é aquilo que me saturou, e assim consecutivamente. É difícil fazer isto? De certa maneira, sim. Eu preciso de algum tempo para me organizar. Trocar a chave. Nisso. Mas, obviamente, que minha prioridade é as minhas atividades dentro do grupo. Sim.
Bacana. Por isso que todas as minhas outras atividades, ou elas estão conectadas a essa atividade principal, como o caso lá da ACE Metais, que é uma distribuidora de tubos e barras de aço inoxidável, está conectada, ou eu estou trazendo pessoas boas para perto de mim, ou eu estou migrando para plataformas que exijam menos da minha pessoa. Então, eu para finalizar mesmo, né, porque eu fiz um projeto de vida há 10 anos, que se chamava Projeto 52. Tinha 42 anos. Estava fazendo um processo de coach com a Marília Fiuza, que é uma coach. Conheço demais. Daqui, muito boa. Você que me indicou ela, inclusive. Muito boa. E a gente fez um projeto de 10 anos, né, de vida. E esse fechou agora, em dezembro, né? E nesse meu projeto, eu sempre fui um cara com muita atividade. Então, nesse meu projeto, o meu objetivo era ser gestor do meu tempo. Eu estava tão amarrado com a operação de tudo. Que eu disse assim, cara, eu tenho que me envolver de uma maneira tal que eu esteja trabalhando em alto nível, mas que eu seja minimamente capaz de definir. Agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo, agora eu quero fazer aquilo, agora eu quero fazer aquilo. Então, eu estruturei a minha vida para isso, até agora. E agora eu estou construindo o Projeto 57, que já não é mais de 10 anos, porque hoje em dia não dá para fazer nada em mais planejamento de 10 anos. Fazer 5 anos. E o meu objetivo é ser mentor. Um mentor de pessoas com sangue nos olhos para tocar os projetos que eu estou envolvido. Eu já estou na fila, viu? Uma vaga aí já é minha. Mas quando eu falo de mentor, não é aquele cara que vai para a internet, eu quero ser mentor e tal. Lógico, eu também vou ter uma ação de treinar pessoas e tudo que está ligado ao meu propósito lá na Vox. Mas quando eu falo mentor, eu falo o seguinte, eu tenho a empresa, que é a ACE, né? Então, assim, eu quero o quê? Eu quero construir o cara que vai ficar à frente dessa empresa. Você quer construir novos líderes. Exato, eu quero construir pessoas que possam me deixar no estratégico e não estar mais no operacional, nesse período da minha vida. Tem uma história do Jack Ma que eu digo para todo mundo ver, que ele, do Alibaba, ele diz, né? Do Alibaba, os períodos né? que você tem que investir. Os períodos que tem que investir, né? O período que você está aprendendo, o período que você está realmente construindo, o período que você está começando a formar pessoas e o período que você sai e vira um mentor. Investe em pessoas mais novas. Né? Isso. Então, assim, eu estou construindo buscando essa nova fase, né? Bom demais. Vamos colocar as redes sociais, tanto do Newton como do grupo do Avox, dele que ele dá os treinamentos, inclusive falar do evento, né? Ó, no Instagram você encontra lá Newton Júnior Pro, né? E aí você tá começando a produzir mais conteúdo, pelo que eu entendi. Porque agora, como vocês estão indo pro digital, né? Como eu vou lançar o livro, a gente está entrando numa nova fase, a gente vai estar construindo muito mais conteúdo, tanto para o Instagram, para o LinkedIn, e também aquele ali é o da Vox Líderes, que está começando a divulgar os palestrantes do Eng 23, e vale muito a pena. Só de novo, legal. Dia 29 de abril, o evento lá no Rio Mar. Aqui pelo Instagram, a galera encontra os ingressos. Aquele link ainda é de uma promoção de pré-cadastro que a gente estava fazendo, está terminando hoje. Agora vai mudar esse link para o link da página do evento. Bacana. Grande Newton, deixa um recado final para a galera aí, para a gente encerrar esse episódio e falar sobre... Primeira coisa, eu queria parabenizar o Cadu. Quero parabenizar vocês pela iniciativa aqui, porque vocês estão agregando valor para muitos empreendedores. Bacana. Mas eu quero parabenizar você, Cadu, porque conheço um pouco da sua história de vida e acho que você, como eu falei no início, é o reflexo de todos esses empreendedores que estão ouvindo, né? Uma pessoa que conhece o seu próprio valor, que está investindo nisso de maneira consistente, está se cercando de pessoas que ajudam ele a tornar isto realidade. É um cara que tem a humildade de reconhecer as pessoas que passaram pela vida dele e que, de certa maneira, contribuíram de alguma
maneira. E hoje está se tornando uma referência, está se tornando inspirador para outras pessoas. E eu acho que é esse, na minha ótica, é o nosso papel nesse mundo. É ser inspiração para outras pessoas, é deixar um legado, fazer com que outras pessoas possam enxergar um caminho. E você está fazendo isso e eu estou acompanhando. Viu? Escutar isso de um cara de verdade, que eu pego como mentor meu mesmo, é emocionante, de verdade. Cara, só... Obrigadão mesmo. Cara, brigadão pelo teu tempo, aceitar esse convite de bater esse papo aqui. E você que tá chegando agora aí, se inscreve no canal, tem que curtir esse vídeo aqui, ativar o sininho das notificações, senão o que acontece, Caduzão? Quem não se inscreve no canal vai quebrar o negócio. Então, eu espero que tenha também contribuído para eles de alguma maneira. Com toda certeza. Com certeza. É o que a gente sempre fala, você deu uma mentoria para esses caras. Aqui o podcast, na verdade, a gente sempre repete isso aí. Aqui é só um pretexto pra gente receber uma mentoria de quem a gente admira. Hoje funcionou, né? Mais uma vez. Boa, galera. Então, é isso aí. Esse foi mais um Business Plan Talks. Se liga que toda terça-feira vem mais um episódio no ar pra gente conhecer histórias de empreendedores aqui do Ceará, empreendedores de sucesso. Valeu, galera. Valeu, Um abraço a show. todos.